irmãos e irmãs, pequeninos e pequeninos, grandinhos e grandinhas do Senhor. Eu sou o Pequenão. E eu sou a Pequenina. E seremos apresentadores de hoje. Apresentadores do programa Domingo dos Pequeninos do Senhor, que, como sempre, tem muitas importantes mensagens para todos nós. E hoje vamos refletir, vamos pensar sobre o importante tema que está presente em todos os nossos dias. Mas antes, vamos ao botinha do padre? Olá, querido Padre Arnaldo. Bom dia. Boa tarde, pequeninos e pequeninas do Senhor. Boa tarde a todas as famílias que estão conectadas conosco nesta liturgia do tempo comum. A igreja nos convida a entrar no tempo comum. O que é o tempo comum? O tempo comum é quando nós refletimos sobre o nosso dia a dia com Jesus. Ou seja, a vida de Jesus no nosso dia a dia. Como que Jesus agiu e agia no meio dos seus. Mas também é um tempo em que nós recordamos grandes festas também, como o corpo e o sangue do Senhor, a festa da Santíssima Trindade, as festas juninas, também a festa da solenidade do Sagrado Coração de Jesus e de Maria, e tantas outras festividades dos santos e santas e de Nossa Senhora. É importante nós recordarmos que nesse tempo comum, a cor litúrgica é a cor verde. Basta nós contemplarmos aqui esta belíssima natureza que temos ao nosso redor, né? Nós podemos perceber qual a tonalidade que nos apresenta esta natureza. A cor verde. A cor verde nos convida a viver esse tempo de esperança, esse tempo de graça que o Senhor prepara para cada um de nós. Então é com alegria que eu convido vocês, nesses domingos do Senhor, a podermos assistir ao teatrinho, para que assim possamos compreender melhor esse tempo litúrgico e ouvir assim a palavra de Deus, o que ela tem a nos ensinar e nos levar a fazer a experiência de encontro com Jesus Cristo, nosso Salvador. Obrigada, Padre Arnaldo. Como sempre, as palavras iniciais do Padre já nos trazem muita paz. E nessa paz de espírito, então, vamos para a leitura do Evangelho de hoje. Agora é com você, Nani. Olá, pequenina! Olá, pequenão! Olá, pessoal! Vou ler com vocês agora o Evangelho de hoje. Vamos pegar as nossas Bíblias? O Evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 9, versículo 36 e capítulo 10, versículo 1 a 8. Naquele tempo, vendo Jesus a multidão, teve compaixão dela, porque estava cansada e abatida como as ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas poucos os operários. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie operários para a sua colheita. Chamou os 12 discípulos e deu-lhes autoridade de expulsar os espíritos impuros e de curar toda sorte de males e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, também chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, o filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, aquele que o entregou. Jesus enviou esses 12 com estas recomendações: não tomeis o caminho dos gentios, nem entrei em cidades de samaritanos. Dirigi-vos antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Dirigindo-vos a ela, proclamai que o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Esse é o Evangelho de hoje. Agora é
Com vocês, Pequenina e Pequenão. Obrigada, Nani, pela linda leitura. Então, pequenina, bonita leitura mesmo, Mas ficou na dúvida. Mas é claro, pequenina não é por menos. E faz tempo que eu não fico na dúvida. Faz tempo que nós não somos apresentadores, né? É, isso também. Mas, porém, entretanto, obstante desta arte, a passagem de hoje trata da escolha dos 12 apóstolos, certo? Certo. E Jesus explica, orienta o que eles devem fazer, certo? Certo. Legal. Mas o que a escolha desses 12 apóstolos pode influenciar nossas vidas hoje, sendo que eles foram escolhidos há quase 2000 anos atrás? Eita! Mas tá fazendo pergunta difícil demais. Por que você está falando assim? A mim de que quem vai explicar essa questão são os caipiras Juca e Joca. Opa! Então é hora da prosa com os caipiras. Então, agora com vocês, Juca e Joca. Tarde, pequenão! Tarde, pequenina! Tarde, pessoal. Bom? Olha, você já sabe o modo de que nós fala tarde. Pra quem acordou o galo, dispôs tudo é tarde. Mas vamos deixar de prosa barata, vamos entender aqui por que você tá com essa cara de bode de novo. Eu? Mas tá tão claro assim, compadre? Tá claro que nem clara de ovo de galinha caipira. Só pra ter certeza. Não é com os animais do sítio não, né? Os animais do sítio não, compadre. Os animais do sítio tá tudo bom. A vaca mimosa continua botando ovo com uma beleza em caipira. A galinha Jurema, ela tá dando muito leite. E o galo Carizé, ele tá pastorando as vacas. Tá tudo bem no sítio. Eita, tô vendo que o problema é com você mesmo. O que tá queimando tua urina, que você não tá conseguindo pensar direito. Não vai dizer que você foi pra missa e saiu com mais dúvida que você entrou de novo. Ué, se não é pra dizer, então é isso mesmo, compadre. Eu tô desse jeito, eu tô muito confuso. Não sei por quê, mas acho que a dúvida do Joca deve ser igual à dúvida do Pequenão. Eu não acho não. O Joca tem o dom de fazer mais confusão que eu. Acho que ele vai elevar o nível da cara de paisagem. Quer ver? Mas Joca, qual é que é a dúvida? O evangelho de hoje fala sobre as escolhas dos primeiros apóstolos que Jesus faz e as orientações que ele dá. Qual é a dificuldade, Joca? Ué, para começar com o evangelho, faz questão de destacar que Jesus olha para a multidão e se compadece. E que eu não entendi por que Jesus se compadece se a multidão está seguindo Jesus. Uai, não é que é uma boa dúvida, Joca? É boa. É boa, compadre? Nem parece o senso. Mas olha só. Jesus se compadece porque olha para a multidão e vê ela como se fosse ovelha sem pastor, sem cuidado de ovelhas perdidas. Isso porque os fariseus da época, que eram os sacerdotes lá da época, e deveriam, com seus pastores, não estavam fazendo isso de jeito, não. Mas E Joca? E aí o contexto, Joca. A situação que está acontecendo. Aí, Jesus aparece. Jesus começa a fazer milagres, dar os sinais de quem que ele é. Aí a multidão começa a ver, começa a comentar e começa a reconhecer, começa a falar assim, ó, nunca se viu isso antes em Israel. E aí, em seguida, o que os fariseus falam? de Jesus é o cara. Não é não. Ô, Joca, os fariseus, que eram os sacerdotes da época, ou melhor, que deveriam ser os sacerdotes, os pastores da época, e que deveriam ser os primeiros a reconhecer a divindade de Jesus, fazem o contrário. Difamam Jesus falando que ele fazia tais coisas e tais sinais pelo poder do mal. E aí, Jesus vê a maldade e a soberba que estava no coração deles e que são pastores ruins, eram pastores ruins e que não tinham fé e que não estavam querendo saber e nem ver
onde viria a verdadeira salvação. Então, Jesus vê a multidão que estava como ovelhas perdidas. Entendi. E por isso que Jesus diz aos discípulos: a colheita é grande, mas poucos são os operários. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie operários para a sua colheita. Traduzindo, Jesus decide dar novos pastores à multidão. Jesus inicia seu sacerdócio. Uai, pequenão, você acabou de falar como Jesus fez? Não falou, não? Eu não percebi. Ele escolhe pela oração e também ensina a gente que nós tem que pedir. Ô, Joca, eu já vi essa história. Você tá embromando. Pequenão, você não falou isso não, só. Como não? Você que não prestou atenção. Olha, o que Jesus falou? Falou que vocês dois estão bromando. Jesus falou assim, ó, pedi, pois ao Senhor da colheita que envie operários para a sua colheita, senhor. Jesus está ensinando para nós que nós tem que rezar, para nós ter bons padres. Jesus está pedindo para nós rezar pelas vocações, senhor. Oh. E não é que faz todo sentido? No Evangelho de São Lucas, antes de Jesus escolher os 12 apóstolos, Jesus passa a noite anterior inteirinha rezando. Por menos, né, pessoal? A escolha desses 12 discípulos é muito, mas muito importante. É, pequenina, é muito importante, você tem razão. Mas o que é importante mesmo? Porque, como Jesus vê que a multidão é como ovelhas perdidas, e porque os pastores que deveriam cuidar dela não estavam fazendo direito, estavam fazendo o contrário, Jesus começa a restabelecer, começando a reconstruir, refundar todo o povo de Deus. E não é que faz sentido? Diz eu sei, compadre. No Antigo Testamento, o povo de Deus era formado por 12 tribos, 12 filhos de Jacó. E agora, olha como eu sou inteligente, pessoal. Tô ficando feliz de novo. Jesus escolhe exatamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pessoas. E não é só. Agora você mandou bem, compadre. Olha, até eu estufei o peitão. Parecia um povo. Olha só. Ó, e também, o que é muito importante, viu, pessoal? Ó, antes, para fazer parte do povo de Deus, era necessário ser de uma das famílias dos 12 filhos de Jacó. Era necessário ter vínculo de sangue. Mas agora, Jesus escolhe os novos 12 através de um novo vínculo, que não é mais o vínculo de sangue, é mais forte, é muito mais forte agora que o vínculo de sangue. Agora é através da fé. E daí para frente, para fazer parte do novo povo de Deus, que Jesus aos poucos está estabelecendo, é necessário, é essencial a fé. Filhos e filhas na fé. Olha, tô entendendo tudinho, sou. E olha que eu lembrei aqui, um tiquinho depois que Jesus escolheu os 12 apóstolos, tem a passagem que Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então responde a Pedro: e tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E essa pedra aqui, pessoal, é a fé, porque é o alicerce, é o que sustenta toda a construção da igreja. Então, é sobre a fé que Jesus constrói a igreja. E sobre essa fé, e é sobre esses primeiros representantes, começando por esses primeiros apóstolos e chegando até os padres de hoje, os sacerdotes de hoje. Olha, pessoal, isso é muito importante nós entender, que os 12 apóstolos são escolhidos como representantes de Jesus, fazendo as mesmas coisas, fazendo os mesmos sinais que Jesus estava fazendo. Isso é importante para entender o que é um sacerdote de hoje também. O padre é uma pessoa que dedica a vida por inteiro a Cristo e a cuidar dos outros discípulos, que é todos nós, o novo povo de Deus. O sacerdote é representante de Jesus, sendo um sacramento, tendo responsabilidades maiores que os demais discípulos, mais que nós. Sendo representante de Jesus, através da fé dos sacerdotes, virão as graças provenientes dos sacramentos. E não seremos mais como ovelhas perdidas, ovelhas sem o pastor. A vida cristã se resume a uma coisa: nosso progresso na fé
na esperança e na caridade. E os sacerdotes são hoje os pastores que nos guiarão no caminho ao encontro de Jesus. Muito obrigada, Juque Joca. Entendemos tudo direitinho. Bom que vocês entenderam tudinho. Então, se vocês entenderam tudinho, tá a hora de pegar o rumo da rua. Endireitar nosso rumo. Arrupia, boi! Vamos, Mimosa, porque o importante é a fé. Você sabe que não pode o café, né? Se a gente pôr café, é pôr café. Entendeu? Sobre essa fé, sobre esses representantes de Jesus, começando pelos primeiros apóstolos e chegando até os sacerdotes de hoje, que são os padres de hoje, que Jesus construiu e continua a construir a igreja. Pessoal, é importante nós entendermos que os 12 apóstolos são escolhidos como representantes de Jesus. Fazendo as mesmas coisas, fazendo os mesmos sinais que Jesus estava fazendo. Isso é importante para entender o que um sacerdote de hoje faz. O que é um sacerdote também? O padre é uma pessoa que dedica sua vida por inteiro a Cristo e a cuidar dos outros discípulos, que somos todos nós, o novo povo de Deus. O sacerdote é representante de Jesus, sendo um sacramento, tendo responsabilidades maiores que a gente. Sendo representantes de Jesus, através da fé dos sacerdotes, virão as graças provenientes dos sacramentos, e não seremos mais como ovelhas perdidas, ovelhas sem pastor. Guiados pelo Espírito Santo, então, que a gente cresça na fé, na esperança e na caridade, ou seja, nas virtudes teologais, e que a gente sempre reze a Deus para a gente ter bons e santos sacerdotes, para que eles sejam fiéis a Cristo, sejam verdadeiramente representantes de Jesus. Pequenão, isso aí é a nossa lição. Pequenina, e nós ficamos por aqui. O nosso tempo acabou, mas domingo que vem estaremos de volta para mais um O Domingo dos Pequeninos do Senhor. Tchau, tchau. Vamos agora para as bênçãos finais do Padre, a partilha do pãozinho e os erros de gravação. Tchau, tchau. Aqui da Capela São Jerônimo Emiliani, aos pés de São Jerônimo Emiliani, peço a intercessão dele por cada um de vós que estáis aí, pequeninos, pequeninas, suas famílias e cada um de nós. Peçamos assim, após ouvir a palavra de Deus, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Uma ótima semana e ide em paz, e que o Senhor vos acompanhe. Obrigado, Senhor, pelo pão que coloca em nossa mesa. O pão nosso de cada dia, o pão que alimenta a carne, fruto do nosso trabalho e doação aos mais necessitados. Meninas, vocês podem partilhar o pão? Claro, pai. O seu pãozinho. Obrigada. Obrigada. Mais importante que partilhar o pão de cada dia é partilhar o amor de Cristo, que é o pão da vida, o pão da nossa alma. Amém? Amém. Por menos, Não, né? sou eu. 1, 2. Jesus inicia seu sacerdócio. De novo? Tarde, pequenão! Tarde, pequenina! Tarde, pessoal. Bom, Você estava sorrindo? eu tava. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie pastores. Não envie pastores, não envie operários. Você que não prestou atenção. O que Jesus falou? Congelou? Que o seu agora foi pra ré. Hã? Eu O que você falou? Jesus? eu... Bom domingo, por Cristo, com Cristo e em Cristo, com as crianças e jovens, pelas famílias e por Deus.